Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, vá se inscrevendo. Você que já é inscrito, deixe sua curtida. O nome do canal é Cleide Jane Silva. Hoje, para começar, a gente vai estar cantando um louvor, como sempre a gente faz, tá? Hoje eu escolhi o louvor Não Construa. Vamos lá então? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Mas a paz de Cristo tu tens. Depois você pode estar procurando esse corinho também, louvando mais o Senhor, ok? Hoje nós vamos contar a história de Daniel, que se encontra no livro de Daniel 6 em diante, do 1 em diante. Então, Daniel, ele era o quê? Daniel, ele foi cativo, que significa o quê? Ele foi levado para uma outra cidade, tá? E nessa cidade, ele foi o quê? Ele foi muito sábio. Então o rei se agradava muito da vida dele. Então o que o rei fazia? O rei deu vários cargos importantes para Daniel, né? Daniel também era uma pessoa que ele fazia o quê? Ele era uma pessoa que ele temia muito a Deus, né? Então Daniel, ele foi colocado sobre várias cidades para governar. O rei Dário, que é o rei dessa história aqui, ele gostava demais de Daniel, né? Então ele colocou Daniel sobre várias províncias para governar, né? Então Daniel era como se fosse um governador, né? Mas Daniel, ele também fazia o seguinte, ele adorava a pessoa de Deus. Então Daniel estava sempre em oração e em comunhão com a pessoa de Deus, né? Quanto mais Daniel se dedicava a Deus, mais ele levantava o quê? A inveja de outras pessoas, né? Então tinha outras pessoas ali, ó, naquelas províncias que ficavam o quê? Com inveja de Daniel. Por quê? Porque eles falavam assim, olha, a gente tem que observar alguma coisa que esse Daniel faça que a gente possa entregar ele para o rei. Então foram lá, ó, e conversaram com o rei para o rei fazer o quê? Um edito, que nenhuma pessoa pudesse fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a não ser simplesmente para o rei. Mas Daniel, como ele era temente a Deus, ele com certeza não iria obedecer esse decreto, né? E o rei assim fez o decreto, assinou com seu anel para não ser revogado. Qualquer pessoa que fizesse oração a qualquer Deus seria lançado na cova dos leões. E assim o rei lançou o decreto, né? De repente, Daniel estava fazendo o quê? Orando, né? Quando passaram quem? Quando passaram, né, aqueles outros governantes também e viram Daniel fazendo o quê? Oração, orando para Deus no seu quarto. Falaram, olha, Daniel está orando, vamos lá contar para o rei. E assim o fizeram, foram lá, contaram para o rei que Daniel estava em oração e não estava obedecendo o decreto real. O rei foi lá e mandou o quê? Que colocassem Daniel na cova dos leões. Não porque o rei quisesse, porque o rei era muito amigo de Daniel, como eu falei no começo da nossa história, né? Então tá aqui a cova dos leões. O rei, ele era muito amigo de Daniel, gostava muito de Daniel. E ele não queria lançar Daniel na cova. Só que como ele era rei, uma palavra de um rei não pode ser revogada, ela não pode voltar atrás. Então Daniel foi trazido para cá, ó, colocado aqui na cova dos leões. O rei falou para Daniel, Daniel, eu tenho certeza que o teu Deus há de te livrar, né, desta situação, né? E o rei foi lá e colocou a pedra e fechou a
cova, né? E Daniel ficou a noite inteira. A Bíblia conta que o rei não dormiu de preocupação, não quis ouvir música e nem mesmo comeu, porque ele estava preocupado que os leões viessem a comer Daniel. No dia de manhã, o rei, indo até lá naquele local, chamou com uma voz bem triste. Por quê? Porque ele pensou que Daniel tinha sido devorado pelos leões. Então ele disse: Daniel? E Daniel disse: vive, ó rei, que Deus mandou um anjo e os leões não me fizeram mal nenhum. Então o rei foi lá e retirou Daniel da cova dos leões, né? E assim ele editou um novo decreto, né? Que o Deus de Daniel fosse o único Deus a ser adorado e glorificado em toda aquela província, porque ficou provado que Deus protegeu Daniel dos leões que estavam naquela cova, né? Aqueles leões que estavam ali, eles estavam o quê? Famintos, né? Então qualquer pessoa que chegasse ali naquela cova seria devorada por aqueles leões, né? Então o que aconteceu? Estes homens que entregaram Daniel, eles foram o quê? Eles foram lançados na cova por decreto do rei, né? E não somente ele, né? Tá lá em Daniel 6, quem quiser acompanhar, né? Eles e toda a sua família foram lançados na cova. A Bíblia diz que ao chegar próximo dali, né, os leões já os devoraram, né? E que depois só foram encontrados simplesmente os seus ossos, né? Então a gente brincar com Deus, que é um Deus verdadeiro, é algo muito perigoso. Por quê? Porque eles entregaram Daniel, sabe por quê? Porque eles estavam com inveja daquilo que Daniel era na vida e na província do rei Dário. Então não sejam como essas pessoas que tinham inveja da vida de Daniel e entregaram Daniel por inveja. Mas como Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, e como Daniel era uma pessoa que temia ao Senhor, o Senhor o protegeu e o livrou destes leões e daquela cova escura que o rei havia colocado Daniel. Então essa é uma história que ensina a confiança que a gente tem que ter em Deus. E que nenhum decreto, nem nada pode nos impedir de louvar e adorar a pessoa de Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aqui fica a nossa história, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vem com nova história, ok? Tchau, fiquem com Deus.